sejam todos muito bem-vindos aqui em mais um Palavra de Especialista, né? Esse nosso bate-papo aqui com o Dr. Ives, o nosso especialista. E hoje a gente vai falar sobre dúvidas frequentes sobre as hemorroidas. Boa noite, Dr. Ives. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite, hoje friozinho, mas vamos lá, vamos responder as perguntas. Vamos nessa. Então já vamos aqui direto ao assunto, tá, doutor Ives? Então, uma das dúvidas, né, frequentes que é a mais divulgada, né, na verdade, por aí, é se a pimenta causa as hemorroidas. É uma dúvida frequente, né? Isso aí já vamos colocar até um dito popular, né? Quem come pimenta vai ter hemorroida, não funciona, porque se a gente for raciocinar desse jeito, a Bahia inteira estava contaminada de hemorroida, né? Então, o que a gente sabe que a pimenta ela não é absorvida no intestino, e sim já logo no duodeno, que é a primeira porção do intestino, tá? Então, o intestino, assim, vem esôfago, o estômago, aí vem o intestino delgado, que começa com o nome duodeno, e jejunum, ilho, e depois vai para o cólon, e reto e ânus. Então, a pimenta ela é absorvida já na primeira fase. Passou do estômago, ela já é absorvida. Então, você fala assim, mas por que falam tanto disso? É porque normalmente você não come a pimenta. Você chega lá e come uma pimenta. Você está comendo a pimenta numa feijoada, numa comida condimentada, num prato tailandês, que tem muita pimenta, bom, e assim por diante, prato japonês e tal. E aí o que acontece? Você acaba tendo um aumento da ida ao banheiro, e isso que faz dar uma crise de hemorroida. Mas a tua hemorroida é geneticamente herdada, você herdou, entendeu? Então a pimenta é mito. Tá, interessante. É legal, né? Até entender como é que funciona, né? O nosso sistema digestivo mesmo, né? E entender que ali no comecinho ele já foi. Com certeza. Bom, a segunda, que também é uma dúvida muito frequente, é que gravidez causa hemorroida? Novamente aquela mesma história, né? A mulher fala assim, eu tive a minha hemorroida na gravidez da minha última filha. Não, você teve hemorroida quando nasceu. Você já nasceu com a herança. O fato de você ter engravidado, você normalmente tem algumas mulheres que ganham um sobrepeso durante a gestação, isso piora a hemorroida. O útero bloqueando a veia cava lá embaixo um pouco, acaba favorecendo o aumento da pressão e acaba aparecendo a hemorroida ou tendo crise de hemorroida. Tem muita mulher que durante a gestação altera o intestino ou para mais idas ao banheiro ou para menos, e aí acaba também estimulando uma crise hemorroidária, né, a crise da hemorroida. E outra coisa é aquela sempre orientação que a gente fala. Quando você está a partir do terceiro mês, quarto mês que a tua barriguinha está crescendo, isso para gestante, dormir sempre pela lateral esquerda. Porque daí o útero dá uma caidinha para a esquerda e desafoga a veia que fica do lado direito, que é onde aumenta mais a pressão. Então são algumas táticazinhas que a gente pode fazer durante a gestação para evitar que a mulher tenha hemorroida, crise e varizes também, que podem acometer. Sim, e essa dica também serve para quem tem refluxo, né, doutor Ives? Também para refluxo, mas a gente não usa muito porque hoje com refluxo a gente tem medicações que não precisa mais fazer nenhuma manobra nessa de dormir, essa história, sabe? A maioria das vezes é se você, só saindo um pouquinho do assunto, se você dormir com o estômago vazio, tipo 1h30 antes da última refeição, aí tudo de bom, você não vai ter refluxo. Interessante. Aliás, é uma ótima dica. Doutor Ives, outra dúvida aqui as hemorroidas ocasionam um câncer? Não ocasionam, não viram câncer, não evoluem para o câncer, mas mascaram um câncer. O que é mascarar um câncer? É enganar você, porque você vai no banheiro, já está acostumado com a sua hemorroida, você não resolveu, não fez nenhum tratamento, nenhum procedimento. Toda vez que você vai se limpar ou que vai olhar o vaso e tem sangue, você bota a culpa na hemorroida, e às vezes não é hemorroida. Às vezes você pode estar desenvolvendo alguma coisa internamente com pólipo, até um tumor. E aí você fica perdendo o tempo do diagnóstico achando que é hemorroida. Então, a hemorroida não evolui para câncer, mas mascara um câncer. Sim, então é sempre bom, a gente reforça novamente que é sempre bom procurar um especialista, né, doutor? Com certeza.
Um outro mito também muito grande é: sexo anal causa as hemorroidas? Também não. A hemorroida é genética, né? Então, assim, o que acontece na realidade é que se o paciente ou a paciente tem o hábito de sexo anal, ela tem que favorecer o ambiente. Favorecer o ambiente é o seguinte: você tem que ter preservativo e lubrificante, tá? E se o paciente está numa crise de hemorroida, ele não vai suportar um sexo anal, porque vai ser dolorido, vai ser uma coisa desconfortável. Mas o sexo anal não favorece, da mesma maneira que a gestação não favorece você ter a hemorroida, sim aparecer uma crise. Sim, entendi. Eu acho que como tem esses muitos mitos, né, e essas lendas urbanas, o pessoal acaba também ficando com vergonha de comentar sobre isso por causa dessas coisas, né, acaba sendo tudo um grande tabu, né? Hoje, graças a Deus, quando o paciente vai na clínica, assim que a gente tem notado, pelo menos na clínica, eles simplesmente se abrem, eles falam, eles comentam sobre a parte sexual, sobre todos esses detalhes, porque eles querem ajuda. Então é aquela história, né? Pense que você está no confessionário, se confesse com o médico, né? A gente já está acostumado. Pode ter certeza que tudo que você falar, a gente já ouviu. Já ouviu e às vezes ouviu até coisa pior. E muitas vezes. É verdade. Doutor, durante uma crise de hemorroida, eu posso utilizar gelo? Não utilize gelo, não faça chá com ervas, não faça banho de assento com algum produto, porque na realidade toda a ação, que nem o gelo, você colocando gelo, aquele gelado, aquilo lá queima a veia, pode irritar, na hora pode ser até que você fale assim, refrescou, lógico, gelo, refrescou, mas causa uma queimadura e pode piorar e agravar sua hemorroida. Tá, então, na dúvida, Gelo, não. não use. Ok. E se a pessoa tiver com uma fissura ali também, piora, né? O uso do gelo? Isso, vai queimar da mesma maneira. Então, assim, as pomadas que a gente utiliza, que são pomadas à base de corticoide, anestésicos, anti-inflamatórios, analgésicos, essas pomadas, na realidade, elas são utilizadas para hemorroidas e para fissuras. São a mesma pomada que tem a mesma ação, cicatrizante e, ao mesmo tempo, analgésica. Então, novamente, em dúvida, procure o especialista. Uma outra dúvida muito frequente que as pessoas têm é que somente uma cirurgia invasiva me livrará das hemorroidas. É verdade? Eu posso afirmar isso, doutor Ives? Não, a coisa evoluiu, né? Isso aí era uma coisa, um paradigma que a gente tinha, mas que isso aí já caiu porque houve a evolução da medicina. Hoje, na realidade, tratamentos minimamente invasivos resolvem as hemorroidas. Eles podem ser associados ou utilizados sozinhos. A maioria das vezes a gente usa hoje, que é o que está em voga, é o que tem mais tecnologia, a radiofrequência, que é o Rafael. A gente aplica a radiofrequência, a gente esclerosa, ou em outras palavras, a gente reduz toda a hemorroida do paciente, criando lá uma cicatrização que não vai ter mais a veia em si, tá? Porém, existem alguns casos que é indicado ainda a cirurgia mais radical, que é invasiva. São aqueles pacientes que deixaram a coisa evoluir, foi para os últimos estágios, e além da hemorroida tem um prolapso, tem uma saída de mais coisas do intestino, e aí só com cirurgia para colocar tudo no seu devido lugar. Sim, Por isso aquela história, tá com queixa de hemorroida, tá achando algo estranho? Vá no especialista, procure saber o que tem. Sim, então, inclusive a gente já entra até aqui na próxima, que é o seguinte: eu só tenho hemorroida se eu tiver dores. Então, a pessoa está afirmando que a partir do momento que ela tem dor, ela tem hemorroida. Digamos que a dor lembra ela da hemorroida, né? Mais ou menos assim, lembrete. Oi, doeu. Ai, cara, lembrei agora que eu tenho hemorroida. Porque às vezes o paciente esquece. A gente esquece. O paciente vai tocando a vida dele, passa meses. Ali a pouco ele fala, nossa, você sabe que agora que eu lembrei, eu tive crise no Natal passado. Entendeu? É lógico que ele lembra dessa crise porque foi inesquecível. E são crises inesquecíveis. E outras coisas, uma outra coisa que a gente sempre reforça é a evolução, é uma coisa evolutiva. Então, se teve uma dor X, pode ter certeza que a próxima vai ser 2 vezes mais, 3 vezes mais, ela vai piorando. Sim, então, é aquele fato, né? Eu vou fechar os olhos para não ver a bagunça, né? Só que aí a bagunça tá lá, né? E tá piorando cada vez mais. Então, Com certeza, quanto mais cedo você agir,
menos invasivo e mais sucesso você vai ter no procedimento. Sim, maravilha, doutor Ives. As hemorroidas estão associadas a outras doenças anais? Na realidade, não é que ela está associada em si, mas quem tem hemorroida, ela tem mais propensão a ter outras doenças pela fragilidade do vaso lá. Ele está muito, assim, digamos assim, sangrativo, então fica fácil trocar a célula. Então, se você fizer um sexo desprotegido anal, com certeza você vai pegar alguma doença. Então, acaba você tendo hemorroida com HPV, hemorroida com sífilis, hemorroida com gonorreia, ou seja, a fauna e a flora amazônica ali, né? A gente brinca, né? Mas outra coisa também que pode acontecer, e acontece muito comumente, é que na hora que você tem a crise da hemorroida, às vezes na hora de ir ao banheiro, de acordo com o esforço, tudo, você pode criar microfissuras. E aí você fica com os dois problemas, a hemorroida e as fissuras. O tratamento é o mesmo. Na realidade, os dois problemas vão ser resolvidos num procedimento só. Ah, sim. Ah, interessante isso, doutor Ives. Então, aliás, a gente já até entra na próxima dúvida, que é: o tratamento é sempre doloroso, complicado e prolongado? O tratamento vai depender da evolução da sua hemorroide. Se você deixou ela evoluir e vai ter que ir para uma cirurgia, com certeza vai ser doloroso. Apesar que a gente tem outras medicações hoje, analgésicas, digamos assim, top de linha. Só que tem um pequeno probleminha que as pessoas têm que entender. Quanto mais forte é o analgésico, quanto mais, tipo assim, digamos assim, derivados de morfina, esses analgésicos muito potentes, mais constipante eles são. E aí você fica numa sinuca, como diz o velho ditado. O que vai acontecer? Se eu tomar o remédio, eu vou não ter dor, mas também não vou no banheiro. E quando eu for ao banheiro, vai aumentar a dor. Então fica meio viciante a história. Tem que resolver. Eu acho que é exatamente isso. Fica viciante e vai piorando, né? Como quebra galho, você pode até utilizar os analgésicos, tudo, para tirar você da crise, tirar você do desconforto, ou às vezes você também está esperando uma chance para fazer o procedimento, por causa de trabalho, viagem e outros tipos de afazeres que a pessoa tem, né? Mas a gente tem como remediar isso aí, inclusive a gente pode remediar até quando a pessoa está gestante, tudo para esperar a gestação para depois fazer o procedimento. Ou aquele paciente, o paciente fala, vou casar semana que vem. Não, então tá bom, vamos tratar você para você viajar e depois na volta a gente opera. Lua de mel 2. É um paliativo, né? Não pode ser uma muleta para sempre, Não. né? Legal. Apenas idosos desenvolvem as hemorroidas? Não, ao contrário, né? Mas ele vai evoluindo, é lógico que o idoso, na realidade, é aquele paciente que por questões culturais nunca comentou, nunca falou, e ele vai, como diz o outro, vai levando no banho-maria, e aí ela evolui, daí que ele procura o médico. Mas daí é horrível, porque na situação de idade, você tem que tomar cuidado por causa do esfíncter, da musculatura. Essa musculatura é super sensível. Se você lesionar ela, o paciente fica incontinente, vai pro fraldão. Então, pacientes de idade que tenham hemorroides grau 1, 2, 3 e 4, a radiofrequência seria a melhor alternativa. Sim. Então, acaba tendo mais riscos para as pessoas idosas. E hoje a gente nota na clínica, no dia a dia, pacientes com 19, 20 anos com hemorroidas já evoluídas. Entendeu? Genética. E isso, então, a gente também pode associar à qualidade de vida, à qualidade dos alimentos. Sim, você não faz atividade física, é sedentário, teu intestino também é sedentário. Você não toma muita água, resseca o intestino, vai ter dificuldade. Então, tudo isso aí é lógico. Você come mais fibra, você consegue ir ao banheiro com maior facilidade. Então, tudo isso aí tá junto, é uma união. Atividade física, a parte de nutrição e aí, se for o caso, procedimento. Sim, é interessante que a gente olha tudo olha tudo como um conjunto mesmo, né? Como a vida deve ser, né? Não somente um aspecto, né? Mas pensar em boa alimentação, noite de sono, regular tudo ali, né? Atividade física, qualidade de vida como um todo, né? É muito importante. Como descobrir se eu tenho hemorroidas? Eu devo fazer um exame de colono? Então, a gente já até
eu falo isso muito na clínica, é o seguinte, a colonoscopia já fala, é um exame para ver o cólon. A endoscopia digestiva alta é para ver a parte digestiva alta, que seria o estômago. Peraí, e o ânus? Anoscopia. Então, toda vez que o paciente vai submeter a uma colonoscopia por rastreamento de câncer, por algum problema de família, alguma coisa intestinal, pede para o colega médico colocar o termo anoscopia junto, colonoscopia mais anoscopia. Daí o colega que vai examinar, ele vai falar assim, olha, o teu intestino não tem nada, mas na parte da anoscopia tem uma hemorroida XYZ, e aí ele orienta você a procurar o proctologista. Sim. É legal trazer essas dúvidas que o pessoal tem, porque até então eu também nunca tinha ouvido falar sobre anoscopia. Eu E uma coisa também é que você não precisa fazer a colonoscopia para fazer a anoscopia. A anoscopia é um procedimento ambulatorial, é super simples, não precisa de sedação, nada, é tudo tranquilo. Diferente de uma colonoscopia, que tem que tomar um sedativo forte, tem que fazer uma limpeza intestinal, né? Que tem que tomar um laxante. Agora, uma coisa que tem que ficar sempre em voga pro paciente, que todo exame que está escrito colonoscopia normal não significa que não tem hemorroidas. Uhum. Significa que ele não tem nada no intestino grosso. E o ânus é fora do intestino grosso, digamos, é a parte final dele. Sim, entendi. Então, para uma pessoa, como você deu o exemplo, é um jovem de 19 anos com hemorroida. No caso, ele não precisaria nem fazer a colonoscopia, então só faz direto a anoscopia. Não, então, nesses casos, quando é só hemorroidas, ele não precisa fazer uma colonoscopia. Agora, tem algumas doenças inflamatórias intestinais que dão algumas alterações no ânus, tipo peles maiores, que são os plicomas, fissuras grandes que não cicatrizam. Então, esses pacientes, você tem que ficar meio antenado de que o problema dele não é a fissura e o plicoma, e sim a doença inflamatória intestinal, que tem o nome de doença de Crohn. Aí tem que investigar, que é muito comum, mas aí o médico, é lógico que você não vai chegar lá no médico, quero fazer uma anoscopia. Não, você vai contar a tua história. E pela história clínica que a gente chama de anamnese, a gente consegue saber se esse paciente é candidato a uma anoscopia e depois fazer um procedimento se tiver hemorroida, ou se ele vai para colonoscopia com anoscopia, fazer os dois. Interessante. Então, sempre a importância do diálogo com o médico, né? De sempre falar o histórico, trazer, porque, né, o médico vai saber ali como orientar, né? Muito melhor do que aqui a gente está sendo generalista, né? Mas quando cada um for buscar um médico, vai ser mais exclusivo, né? Com certeza. As hemorroidas são causadas por falta de higiene adequada? Não, nada a ver. Na realidade é até complicado, né? Porque o paciente, quando ele tem hemorroida, tem aquelas peles para fora que se chamam os plicomas, ele tem uma dificuldade de higiene. Às vezes é aquele paciente que ele fica 2 horas no banheiro só para se limpar, só para se lavar. E a gente sempre orienta o paciente, aliás, teria que ser uma orientação até mundial, mas não utilizar papel higiênico. Papel higiênico é um irritante. Você tem que usar a ducha, tem que ter uma ducha em casa. Se não tiver, é uma coisa tão simples, barata de instalar, sabe? É uma coisa que economiza tanto a vida da pessoa e a higiene dela. Agora você fala assim, bom, tá bom, isso eu estou no meu emprego, lá no meu trabalho, estou num shopping, num filme, num cinema, teatro. Lenço umedecido. Tem até uns pocketzinhos que você coloca dentro da bolsa, dentro do bolso, o homem pode colocar dentro do bolso de trás e pronto, e vai no banheiro, utiliza o lenço umedecido, que ele é menos agressivo, menos irritante e vai te dar melhor qualidade de higiene. Sim, e também a gente encaixa naquela outra conversa que a gente teve na outra live, que é não ficar segurando, né, doutor Ives? Com certeza. Se você tem acesso a um banheiro ali seguro, se você tem acesso ali a uma toalhinha no bolso, não fica segurando, né? E vou te falar, eu mesmo uso muito tempo lenço umedecido na minha casa, tudo, tenho dentro do carro. Quando eu viajo, eu tenho a minha mochila de viagem, tem lenço umedecido ali, e esses lenços umedecidos, eles facilitam muito a higiene. Você praticamente considera assim um banho. Sim, é verdade. Ele abrange tudo ali, né? Não é à toa nem que se usa nos bebês, né? Porque o bebê faz uma lambança. Às vezes tem paciente que pergunta, mas doutor, mas isso aí não arde, não? Esse lenço umedecido, não tem álcool? Eu falei, meu amigo, a gente usa em criança, bumbum de criança. É verdade. Já foi testado no baby.
quiçá a gente, né? Tá extremamente seguro. Pode usar. Aprovadíssimo. Vai dar bom. Hemorroidas são contagiosas? Não, elas são geneticamente herdadas. Então, se teu pai e tua mãe teve hemorroidas, quase certeza que você vai ter. E teus irmãos também, e seus tios também. Então, a linhagem vai passando pela genética do paciente, mas não passa de uma pessoa para outra, não é contagiosa, porque é uma veia, né? Ela não é replicada. Sim, cada um tem a sua ali. É uma coisa bem, digamos assim, bem da pessoa mesmo, sabe? Bem particular. Ai. Andar a cavalo ou de bicicleta contribui para o aparecimento das hemorroidas? Nem moto. Pode-se colocar moto, bicicleta, skate, qualquer esporte, nem a cavalo, nada, porque você tem que pensar que é uma estrutura lógica. Se você está com a crise da hemorroida, você não consegue sentar nem numa poltrona, nem numa cadeira. Quiçá andar numa moto, numa bicicleta e tal. Mas esses tipos de meios de locomoção, de maneira alguma, dá problema a nível de dar uma hemorroida, uma crise de hemorroida, não. Sim. Doutor Ives, uma coisa que eu tive contato que eu nunca havia ouvido na minha vida, mas eu ouvi o pessoal falando que existe uma afirmação que é sentar-se em cadeira gelada causa hemorroida. Nunca nem tinha ouvido falar. Eu fico imaginando que mente fértil, né? Não existe isso, lugar quente. Vou sentar num lugar que está muito quente, muito frio, que isso aí vai dar nada. Como vocês já todo mundo que está assistindo as lives já estão ficando profissionais na hemorroida, é uma veia que está lá no ânus. Então, assim, não tem o porquê um fator externo interferir. Sim. Acho que deve ser aquelas coisas que a gente ouvia muito tempo da avó lá, não pode compartilhar o banco quando tá quente. Ou aquela história, se gelado desse hemorroida, coitado do esquimó, né? Estaria todo mundo... É verdade, tadinho. Já vive numa pindaíba do cão lá, né? Ainda mais com hemorroida, meu pai, né? Não, e aí, imagina, ele lá assistindo nossas lives e vendo que não pode pôr gelo. Acabou, né? Não pode sentar no gelo, porque não pode usar o gelo que vai queimar. Daí tá complicado. Tadinho. Bom, doutor Ives, eu acho que aqui da minha listinha essas eram as dúvidas mais frequentes que eu tinha separado aqui. O senhor tem mais alguma para... Não, acredito que essas nossas conversas, assim, essas dúvidas, essas respostas, tudo, ajudam muito a elucidar muitas dúvidas que as pessoas têm, né? Mas, assim, fica sempre aquela, sabe, aquela incisiva que a gente fala. Procura, não deixa a coisa evoluir, porque, assim, é evolutiva, gente. Ela não vai parar, ela não vai estacionar. Você teve a crise semana passada, ai, que bom, passou. Não, passou, mas vai voltar outra, tá? Então, preventivamente, procure o especialista, sabe? Tem procedimentos hoje tranquilos, que são menos agressivos, que vão te ajudar muito, tá? E o que puder ajudar, a gente vai ajudar vocês, eu, a Bianca, mandem suas perguntas e temos aqui acesso, quando quiserem conversar com a gente, estamos à disposição. Sim, estamos aí, aqui o nosso campo de comentários está aí, livre para todo mundo, se você tiver alguma dúvida, se você quiser entrar em contato com o Dr. Ives, gostou dele aí, me senti segura, quero passar com o Dr. Ives, entre em contato que o Dr. Ives dá um jeito, né, doutor, de dar uma encaixada ali na gente. Vai ser um prazer, não tem horário não, a gente tem que ser médico, e médico, na realidade, a gente tem uma vida meio atribulada no sentido de ter a disponibilidade para as pessoas, né? Estamos aí, estamos disponíveis. Venham. Não tenham vergonha, porque eu também estou aqui, desde o começo eu já falei, eu sou leiga, estou aprendendo com o Dr. Ives, estou aqui do lado de vocês, e se vocês precisarem de alguma coisa, é só comentar, entrar em contato que a gente vai fazer o nosso melhor aí, né, Dr. Ives? É aquilo que a gente falou, tudo que vocês forem falar, a gente já está cansado de ouvir, o médico já escuta de tudo, nada é novidade, não vem achar que você é algo diferente, não. Simplesmente a gente brinca que é como se fosse um confessionário. Confesse tudo que a gente vai tentar te ajudar e pronto, é uma coisa ética. Sim, exatamente. Então,
sintam-se seguros para entrar em contato. Então tá bom, doutor Ives, muito obrigado, e eu gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje e reforçar novamente que toda terça às 20 a gente está aqui online e a gente está aí aguardando vocês e esperando que vocês entrem em contato e mandem as suas dúvidas, suas questões, que vai ficar tudo aqui entre nós. Sigilo absoluto. Perfeito, qualquer novidade, estamos aí toda terça-feira, estamos aqui nas 20 horas. Isso, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.